Bom dia. Bom dia, professora. Tudo bem? Já entrou umas 3 pessoas, mas antes de eu conseguir falar com elas, elas caíram. Não sei o que aconteceu. Aí a Priscila voltou. Não sei se é a internet que não tá funcionando direito hoje. Eu vou abrir aqui para... Bom dia, Priscila. Falei para a Leidiane que já tinha entrado, ela já era a terceira pessoa que entrou, mas não consegui falar, porque a chamada caiu de algum jeito. Vou abrir aqui o livro para poder falar para vocês em que página que eu tô, caso vocês queiram acompanhar. Hoje a gente vai trabalhar o capítulo que fala sobre saúde ou doença mental. Saúde ou doença mental, a questão da normalidade. É isso que eu coloquei também lá no AVA para vocês. A Priscila tinha me perguntado sobre o link da chamada, link da aula. O link da aula eu vou mostrar para vocês onde que tá. Eu coloquei lá no AVA, que é sempre o mesmo, tá? Não precisa me esperar mandar para vocês entrarem. Aqui, ó, quando vocês entram na disciplina, Introdução à Psicologia, ele tá aqui nos avisos. Aí tem avisos, ó, um outro aviso sobre atividades EAD, e é esse aqui. Este link dá acesso a todas as aulas online que teremos, então é só clicar aqui, tá? Nessa primeira abinha. Para hoje, a gente tem esse material aqui. Tem um vídeo introdutório, que é esse aqui, As Múltiplas Dimensões da Loucura. Vou mandar ele para vocês aqui. E tem um outro documentário, esse documentário aqui, Em Nome da Razão, a gente não vai assistir ele em aula, ele tem mais ou menos uns 25 minutos, se eu não me engano, meia hora mais ou menos. Mas eu vou pedir para vocês, se vocês puderem, é um material extra, é interessante para pensar esse assunto que a gente vai tratar na aula de hoje e provavelmente na aula que vem, que é um assunto mais complexo, então quero passar por ele com calma para vocês terem oportunidade de trazer as perguntas de vocês, para a gente não deixar passar nada, né?
Então, quando vocês puderem, depois, assistam esse documentário Em Nome da Razão. Ele é sobre um manicômio que existia no Brasil. Esse manicômio ficou mais ou menos acho que foi 92 anos aberto. E muitas pessoas passaram por lá. Muitas pessoas morreram lá. E a situação sobre a qual essas pessoas que passaram por lá, que eram tratadas, entre aspas, lá, era uma situação, assim, muito desumana, de sofrimento, de desrespeito aos direitos humanos, de violência, de muita coisa que não deveria estar acontecendo lá. Então, é um documentário que traz muita reflexão sobre isso. Vocês têm o material aí acessível ou não? Acho que de qualquer forma eu vou compartilhar minha tela. Pode falar, Lidiane. Não, eu ia falar que eu tinha material, só isso. Ah, tá. Ah, então tá. Eu vou compartilhar de qualquer forma a minha tela, porque aí vocês acompanham junto comigo, que eu vou começar lendo um trecho do livro para a gente discutir a partir dele. Tá dando para enxergar? Acho que sim, né? Eu tentei aumentar bastante o zoom para dar para ver. Eu vou ler esse texto, então, e aí eu peço para vocês acompanharem. Se alguém quiser continuar a leitura, vocês me avisam, que alguém pode continuar no meu lugar também. É um texto, acho que talvez dê para a gente dizer que é uma crônica, não é um texto acadêmico, né? Mas é que ele traz essa reflexão. O nome do texto, então, O Nariz. Era um dentista respeitadíssimo, com seus 40 e poucos anos, uma filha quase na faculdade, um homem sério, sóbrio, sem opiniões surpreendentes, mas uma sólida reputação como profissional e cidadão. Um dia, apareceu em casa com um nariz postiço. Passado o susto, a mulher e a filha sorriram com fingida tolerância. Era um daqueles narizes de borracha, com óculos de aros pretos, sobrancelhas e bigodes, que fazem a pessoa ficar parecidas com o Groucho Marx. Mas o nosso dentista não estava imitando o Groucho Marx. Sentou-se à mesa do almoço, sempre almoçava em casa, com a retidão costumeira, quieto e algo distraído, mas com o nariz postiço. Vocês sabem como que é esse nariz postiço? Eu vou procurar uma imagem aqui, para vocês terem ideia de como é que é o... É tipo esse aqui, ó. Que você coloca o óculos e ele tem um nariz, um bigode e as sobrancelhas. Parecido com esse. O nariz que ele estava usando, então. O que é isso? Perguntou a mulher, depois da salada, sorrindo menos. Isso o quê? Esse nariz. Ah, eu vi numa vitrine, entrei e comprei. Logo você, papai? Depois do almoço, ele foi recostar-se no sofá da sala, como fazia todos os dias. A mulher impacientou-se. Tira esse negócio. Por quê? Brincadeira tem hora. Mas isso não é brincadeira. Cesteou com o nariz de borracha para o alto. Depois de meia hora, levantou-se e dirigiu-se para a porta. A mulher o interpelou. Onde é que você vai? Como onde é que eu vou? Eu vou voltar para o consultório. Mas com esse nariz? Eu não compreendo você, disse ele, olhando com censura através dos aros sem lentes. Se fosse uma gravata, você não diria nada.
Só porque é um nariz? Pense nos vizinhos, pense nos clientes. Os clientes realmente não compreenderam o nariz de borracha. Deram risadas. Logo o senhor, doutor. Fizeram perguntas, mas terminaram a consulta intrigados e saíram do consultório com dúvidas. Ele enlouqueceu? Não sei, respondia a recepcionista que trabalhava com ele há 15 anos. Nunca vi ele assim. Naquela noite, ele tomou seu chuveiro, como fazia sempre antes de dormir, depois vestiu o pijama e o nariz postiço e foi se deitar. Você vai usar esse nariz na cama? Perguntou a mulher. Vou. Aliás, não vou mais tirar esse nariz. Mas por quê? Por que não? Dormiu logo. A mulher passou metade da noite olhando para o nariz de borracha. De madrugada, começou a chorar baixinho. Ele enlouquecera. Era isso. Estava tudo acabado. Uma carreira brilhante, uma reputação, um nome, uma família perfeita, tudo trocado por um nariz postiço. Papai, sim, minha filha. Podemos conversar? Claro que podemos. É sobre esse nariz. O meu nariz, outra vez, mas vocês só pensam nisso? Papai, como é que nós não vamos pensar de uma hora para outra um homem como você resolve andar de nariz postiço e não quer que ninguém note? O nariz é meu e eu vou continuar a usar. Mas por que, papai? Você não se dá conta que se transformou no palhaço do prédio? Eu não posso mais encarar os vizinhos de vergonha. A mamãe não tem mais vida social. Não tem porque não quer. Como é que ela vai sair na rua com um homem de nariz postiço? Mas eu não sou um homem, sou eu, o marido dela, seu pai. Continua o mesmo homem. Um nariz de borracha não faz nenhuma diferença. Se não faz nenhuma diferença, então por que usar? Se não faz nenhuma diferença, por que não usar? Mas, minha filha, chega, eu não quero mais conversar. Você não é mais meu pai. A mulher e a filha saíram de casa. Ele perdeu todos os clientes. A recepcionista, que trabalhava com ele há 15 anos, pediu demissão. Não sabia o que esperar de um homem que usava nariz postiço. Evitava aproximar-se dele. Mandou o pedido de demissão pelo correio. Os amigos mais chegados, numa última tentativa de salvar sua reputação, o convenceram a consultar um psiquiatra. Você vai concordar, disse o psiquiatra, depois de concluir que não havia nada de errado com ele. Seu comportamento é um pouco estranho. Aí ele disse: estranho é o comportamento dos outros. Eu continuo o mesmo. 92% do meu corpo continua o que era antes. Não mudei a maneira de vestir, nem de pensar, nem de me comportar. Continuo sendo um ótimo dentista, um bom marido, bom pai, contribuinte, sócio do Fluminense, tudo como era antes. Mas as pessoas repudiam todo o resto por causa desse nariz. Um simples nariz de borracha. Quer dizer que eu não sou eu sou meu nariz? É, disse o psiquiatra. Talvez você tenha razão. O que é que você acha, leitor? Ele tem razão? Seja como for, não se entregou. Continua a usar o nariz postiço. Porque agora não é mais uma questão de nariz, é uma questão de princípios. Eu gosto muito desse texto. O Luiz Fernando Veríssimo escreve crônicas que têm uma característica, talvez, de serem engraçadas, divertidas de alguma forma, mas elas trazem alguma reflexão, como essa, por exemplo. O que vocês acharam dessa história? Eu queria que a gente pudesse discutir e comentar ela primeiro. Olá, tem alguém aí? Não precisa ficar com vergonha, gente. Qualquer coisa que vocês acharem sobre o texto não está errada, tá? Pode falar. Eu acho que esse texto em si é, tipo, nos nossos olhos, assim, no mundo que a gente vive, no contexto que a gente vive, a gente pode julgar
ele sim como se ele tivesse com algum problema, Ah, entendeu? Porque eu acho que muitas vezes loucura, se fala loucura, loucura envolve muito o contexto que você vive, até a cultura, né, que a pessoa vive. Agora, você de repente mudar dessa forma, eu acho que todo mundo acharia que ele tivesse algum tipo de problema. E ele não estava, para ele não estava. Por quê? Porque uhum. ele, eu não sei como explicar, é muito complexo. Mas eu acho que eu acharia que ele tivesse algum problema de loucura se ele fosse meu marido. Aham. Mesmo quando no final ele fala, eu continuo sendo um bom dentista, bom pai, bom marido, meu corpo continua sendo igual, 92% do meu corpo continua sendo o mesmo, só por causa desse nariz. Mesmo com isso, você acharia que ele tá louco? Com esse argumento que ele usou. Não, tipo, aí no final, tipo, no texto todinho, mesmo no final eu acharia, porque, é difícil você compreender uma pessoa, tipo, mudar o comportamento de uma hora para outra, assim, entendeu? Uhum, Eu, no meu pensamento, eu acharia que teria alguma coisa de estranho. certo. A Mayara disse: o que eu acho com esse texto, que as pessoas parecem ser obrigadas a ser padrão em que a sociedade exige seguir. Muitas pessoas têm um poder aquisitivo, sofrem depressão, se matam porque vivem incubado por meio de serem julgadas. Essa questão do suicídio é bastante complexa, né? A gente nunca consegue dizer uma causa única, né? A pessoa cometeu suicídio por causa disso especificamente, né? São vários fatores. É um assunto bem complexo. Mas a questão de as pessoas viverem com medo de serem julgadas, acho que é bem comum mesmo, dá pra gente dizer. Quem mais, gente? O que mais vocês querem dizer? As meninas que não falaram. E tem outra coisa, professora, Hum, também. Tipo assim, fala saúde mental, doença mental. Saúde ah, mental, a gente já liga logo com doença mental, né? A gente liga uma coisa com a outra. Sendo que certo. saúde mental, o dentista, no caso, ele depois, assim, a gente conversando, ele tem uma saúde mental boa. Por quê? Porque ele, na cabeça dele, ele sabe que não é porque ele colocou aquele nariz que mudou algo nele. Uma pessoa que tem a saúde mental, ela sabe que ninguém é perfeito, entendeu? Uhum. É um, quem realmente tem uma saúde mental boa sabe que todo mundo vai passar por momentos e não é perfeito. Não existe uma pessoa que é 100% perfeita. Então, nesse caso, será que quem estava com a saúde mental abalada era a família dele? Nesse contexto, se a gente for pensar, acho que sim. Que elas não Porque, estavam entendendo isso que você está aham, dizendo. nesse Pode contexto, ser? acho que sim. Porque para você ter uma saúde mental boa, você tem que saber lidar com as situações que você passa. Você tem que saber lidar, porque vai acontecer muita coisa boa e muita coisa ruim na nossa vida. Nós, Uhum, para a gente ter uma saúde mental boa, a gente vai saber enfrentar tudo isso. E quando a gente não souber enfrentar tudo isso, quando a gente tem uma saúde mental boa, nós mesmos vamos procurar uma ajuda. A gente vai saber que a gente precisa de apoio de fora, entendeu? uhum. Então, acho que elas, nesse caso aí, elas que estavam com a saúde mental ruim, que não conseguiu Pode ser. compreender o outro, ou não também. Pode ser. Isso que você está falando, da pessoa saber que ela precisa de ajuda, a gente vai falar daqui a pouco sobre critério de normalidade. Critério para dizer que uma pessoa é normal ou não, que uma pessoa tem uma doença mental ou não. A Mayara está falando assim: esse texto me chamou bastante atenção pelo fato da coragem que ele teve de usar o nariz, de não desistir de usar somente pelo fato de envergonhar sua família.
tipo de pessoa muito bem empoderada e certo do que quer. Ele não foi interpretado dessa forma, né? E ele seguiu a vontade dele, mas ele não foi dessa forma como os clientes dele, a secretária, os amigos, a família, os vizinhos do prédio, não foi dessa forma que eles viram, né? E o peso que tem isso, acharam que ele era louco, isso. O peso que tem isso na vida dessa pessoa, né? Aqui a gente está falando de uma situação fictícia, claro, né? De uma pessoa que resolveu começar a usar nariz. Mas a gente pode estender isso para quando, por exemplo, acho que foi a Leidiane que falou antes, falou assim, tem uma eu acho que eu ia achar que ele estava louco, né? Porque quando uma pessoa muda de comportamento de uma hora para outra, mas a gente não está mudando de comportamento sempre. A gente viu nas aulas anteriores, na aula sobre a multideterminação do comportamento, a gente viu que a nossa personalidade, a nossa subjetividade, ela está sempre em construção. Então, a gente está sempre sujeito à mudança, não é isso? A gente está sempre tem a possibilidade de mudança. No caso dele, foi esse nariz, é uma situação hipotética, né? Mas e se ele resolvesse começar a, sei lá, pintar o cabelo de cor fantasia, usar o cabelo colorido, rosa, verde, azul? Talvez isso é uma coisa mais cotidiana, né? Mas talvez alguém veria isso. Nossa, essa pessoa tá louca, tá pintando o cabelo dessa cor. Ou essa pessoa não tem mais idade para pintar o cabelo dessa cor. Nossa, mas ela por exemplo, ela é dentista, como que ela vai usar o cabelo dessa cor? Ou ela resolveu usar um tipo de roupa que não é comum para aquela situação. E tudo isso pode gerar críticas e comentários semelhantes ao que eu não imagino ninguém usando um nariz igual ao dele na rua, né? Mas as pessoas apresentam comportamentos diferentes da maioria, que muitas vezes são vistos como errados, ou como loucura, ou com estranhamento de alguma forma, né? E eu tenho certeza que esse estranhamento ele acontece comigo e que ele já aconteceu com vocês também. Vocês também já devem ter se deparado com alguma situação dessas que eu dei de exemplo. E se vocês não fizeram nenhum comentário, no mínimo passou em algum momento pela cabeça, nossa, que é isso que ela está fazendo, né? E essa questão que a Leidiane trouxe sobre saber pedir ajuda, né? Saber que você precisa de ajuda. Vou voltar aqui um pouquinho no capítulo. Ela está falando, Mayara disse, sabe como com esse texto eu fico pensando, cada dia mais está difícil ser você mesmo, se pinta o cabelo de roxo, de azul, de etc., já te acham estranha, muito julgamento da sociedade, falta de empatia, sociedade cada vez mais doente. Essa questão, esse julgamento, a gente vai discutir ele de uma forma mais profunda ao longo do capítulo, mas ele não tem a ver só com empatia, né? Ele tem a ver também com questões que são coletivas, porque empatia é a minha habilidade de me colocar no lugar do outro, né? De pensar, será que eu gostaria de ser julgado da forma como ele está sendo julgado? Será que eu gostaria de ser tratado da forma como eu estou tratando essa pessoa? Isso é empatia. Mas existem questões que são sociais. Então, por exemplo, a mulher, a filha, podiam ser empáticas, né? Se eu resolvesse fazer uma coisa muito diferente, será que eu gostaria que todo mundo ficasse implicando com isso em mim? E agora as questões coletivas, elas são a comunidade, os clientes dele, a secretária que ficou com medo dele, a secretária ficou com medo,
né? Ela não é nem uma questão de maldade, dela achar que ele tá louco simplesmente e querer se afastar porque ele é diferente. Ela ficou com medo dele. O estigma da diferença, ele vai tão longe que ele causa realmente, não só estranhamento, causa medo nas pessoas, às vezes. Quando eu conto para alguém que eu trabalhei no hospital psiquiátrico, as pessoas sempre me perguntam: você não tinha medo? Não é perigoso? Mas os pacientes não são agressivos? Isso passa muito pela cabeça das pessoas. E se você está com medo de uma coisa, né, a chance de você ser agressivo, de você julgar de uma forma mais pesada do que realmente existe, né? Porque você está se defendendo, você está com medo de uma coisa. E aí, bom, e aí, outro ponto que eu queria, dois pontos que eu me chamam a atenção no texto e que é para a gente fazer uma metáfora com doenças mentais, com transtornos mentais, dois pontos, onde ele fala, só isso mudou em mim. Eu continuo sendo, que é o ponto que eu falei antes, né? Eu continuo sendo um bom profissional, um bom pai, um bom marido, eu continuo sendo sócio do Fluminense, eu continuo tendo as mesmas opiniões sobre as coisas, eu não mudei o jeito como eu me visto, eu não mudei o meu jeito de falar, 92% do meu corpo continua sendo exatamente igual ele era antes. Por que se estranha isso? E aí, no outro momento, acho que logo em seguida desse, ele fala: todo mundo, tudo virou em torno desse nariz. Tudo que as pessoas têm para me dizer é tudo sobre esse nariz, né? Não, ele foi reduzido ao uso do nariz. Ninguém levou em consideração nada mais além disso, só o nariz importava. E como o nariz é esquisito, então as pessoas abandonaram ele, porque só o nariz importava, as outras coisas não tiveram peso nesse julgamento, certo? E aí um outro ponto, no final, ele diz também, agora que ele continua usando o nariz, porque agora não é mais uma questão de nariz, é uma questão de princípios. Ele sabe que esse nariz não é tudo que ele é, não representa a complexidade de tudo que ele é, de toda a subjetividade dele, então ele vai usar, mesmo assim, né? E isso, quando alguém apresenta um comportamento fora do que é comum, um comportamento que é visto como reprovável socialmente, talvez seja dessa forma que a pessoa se sinta, né? Não é uma questão de se eu posso. Vamos pensar, não é uma questão de se eu posso usar uma roupa que causa espanto nas pessoas. Por exemplo, existem. Vamos pensar numa pessoa que usa uma roupa, um estilo de vestimenta, por exemplo, gótico, com maquiagem, uma maquiagem muito forte, roupa toda preta, um estilo que geralmente causa um estranhamento nas pessoas. As pessoas não ligam necessariamente à loucura, mas as pessoas fazem comentários, né? Vamos imaginar isso. Aí, imagina para essa pessoa, eu imagino essa pessoa olhando para essa situação e falando: agora que eu vou usar mesmo, agora que eu vou usar essa roupa, eu não tô nem aí. É uma questão de princípios. Eu sou assim, e isso não me faz de mim pior, e as pessoas vão ter que me aceitar desse jeito. Não sei se isso faz sentido para vocês. Eu vou ir passando pelo texto para a gente pensar tanto nessa história do nariz, quanto nos comentários que vocês fizeram sobre ela. E se vocês quiserem adicionar outros comentários, vocês vão me parando e falando, tá? Pensar em outro exemplo também pode trazer. Esse tema da saúde ou doença mental, como a Leidiane falou, geralmente a gente pensa em saúde mental, tá ligada à doença mental já e pronto, né?
O ponto aqui é a gente refletir sobre essa questão da normalidade. O que é normal e o que não é normal. Como é que se define o que é normal? Então, esse tema tem uma proposta de a gente pensar sobre o sofrimento humano. Pensar o que produz o sofrimento e de que forma a gente pode lidar com o sofrimento. Sofrimento psíquico, sofrimento na nossa condição humana é uma coisa normal, né? Todo mundo tem sofrimentos. Todo mundo tem motivos para para um dia se sentir muito triste, no outro dia se sentir muito ansioso, para ter reações que às vezes vão ser semelhantes em algum ponto de um diagnóstico, não de um diagnóstico, mas de uma característica de uma doença mental, como, por exemplo, esses exemplos que eu estou dando aqui. Eu apostaria que vocês já tiveram um dia em que vocês estão super desanimadas e que vocês não querem fazer nada. Se você pudesse, você passaria o dia inteiro deitada na sua cama sem fazer nada, porque você não está animada para fazer nada. Isso, junto com um monte de sintomas outros, pode ser uma característica de depressão. Pode ser. Mas isso isolado não significa absolutamente nada. Significa que você é um ser humano e que às vezes os seres humanos não têm ânimo para fazer as coisas e tudo bem. Ter um dia ruim não é doença. Ter um dia ruim não é anormal. Ter um dia em que você está ansiosa faz parte da sua experiência humana. Ter um dia que você não quer conversar com ninguém também. Então, essas coisas que podem ser sinais de sofrimento ou que podem nos trazer sofrimento, elas fazem parte da nossa vivência, né? Todo mundo tem um momento assim. Então, só que às vezes essas situações elas podem se tornar tão intensas e tão difíceis que parece que você não vai aguentar, né? Que você vai perder o controle, que você não consegue suportar o que está acontecendo, o que está sentindo. Isso pode acontecer, tem diversas situações. Ela traz alguns exemplos, como quando, por exemplo, você perde um familiar, uma pessoa próxima, né? Você pode sentir uma tristeza muito intensa, uma falta de controle sobre a vida muito intensa, que dê essa sensação de que você não vai se recuperar do luto. Quando, por exemplo, existem algumas pessoas que no fim de um relacionamento isso traz consequências para a vida dela muito intensas também, e que ela pode sentir que ela não pode suportar, que ela não vai aguentar lidar com aquilo. Tem diversas situações que a gente vai passar pela vida, né? Até mesmo a adaptação a uma situação nova. Por exemplo, vocês estão aqui tendo aula durante a pandemia. Pode ser que tenha alguém que não consegue, que não conseguiu se adaptar a essa situação, porque não é só o fato de a gente estar em casa, né? Mas agora, nesse momento, eu estou preocupada se a minha família não vai ficar doente, eu estou preocupada se eu não vou ficar doente, se caso eu ficar doente, se vai ter atendimento para mim, para minha família, se a gente vai conseguir se restabelecer, se eu vou perder alguém querido. Estou preocupada, quanto tempo mais a gente vai ter que ficar em casa e não vai poder sair? Quanto tempo mais eu vou ter que não poder trabalhar da forma como eu estava acostumada e ter que trabalhar dessa forma como a gente está fazendo agora. E tudo isso pode causar sofrimento para as pessoas. Então, vão ter pessoas que vão conseguir se adaptar a isso e olhar para isso e falar: realmente a situação é difícil, mas eu consigo seguir em frente. E vão ter outras pessoas que vão falar: não, eu não posso lidar com isso, eu não consigo, ou que nem vai falar nada, a pessoa só vai chorar ou só vai se desorganizar de uma maneira que ela não consegue, por exemplo, frequentar as aulas, que ela não consegue manter as relações sociais dela da forma como ela estava acostumada. Então, tem essas duas situações.
E aí, a pessoa que parece que não consegue controlar a si mesma, que encontra um sofrimento muito intenso com esse tipo de situação, que a gente realmente não tem controle, ela pode buscar uma forma de superar esse sofrimento, de se restabelecer, né? De encontrar seu equilíbrio, de voltar para a rotina que ela estava acostumada. Para o momento, ela dá alguns exemplos aqui. Para o momento em que ela não tinha insônia, que ela não chorava toda hora, que ela não tinha os medos que ela tem agora. E aí, esse sofrimento, ele pode se tornar patológico ou não. E aí ela diz, é necessário ter muito cuidado para não tornar patológico o sofrimento. E aí, então, essas situações, uma pessoa, um indivíduo, um sujeito, para superar essas situações, para sair. Só um pouquinho, gente, eu vou esperar o carro do gás passar para eu não ter que ficar gritando. Pronto. Então, nesse momento, a gente vai precisar de uma rede de apoio, né? De pessoas que vão nos dar apoio e que vão ajudar a gente a passar por essa situação. Então, a família, às vezes os seus colegas de trabalho, às vezes amigos, às vezes o cônjuge, namorado, namorada, às vezes o seu grupo de participação, por exemplo, de algum trabalho comunitário, da igreja, algum grupo vão te oferecer apoio, vão te compreender, onde as pessoas não te excluam por conta do nariz que você está usando, ou seja, por conta do seu choro repentino, por conta da sua crise de ansiedade, por conta do seu desânimo diante das coisas. Então, nesse momento, a gente precisa que as pessoas se tornem apoio e não que elas dificultem ainda mais o momento que você está vivendo, né? Nesse momento, a crônica do nariz era realmente uma situação curiosa, mas nesse momento eu estou comparando, porque era o texto inicial, né? Mas assim, nesse momento, o nariz que você está usando são esses sentimentos que antes você não tinha, esse comportamento que antes você não apresentava, né? Antes você era uma pessoa muito extrovertida, animada, brincava com todo mundo, conversava com todo mundo, e nesse momento você só quer ficar sozinha, não quer conversar com ninguém. Ainda que você queira ficar sozinha, se as pessoas realmente se afastarem, uma coisa é dar espaço para a pessoa, outra coisa é se afastar e realmente deixar ela sozinha. Isso não vai ajudar no seu processo de voltar para sua rotina, de se encontrar com seus objetivos novamente, né? Não é fácil passar por esse processo de reorganização social, aliás, de reorganização pessoal. E aí, em alguns desses casos, que a gente está com dificuldade de se reorganizar dessa forma, a gente pode ser necessário que, além desse apoio da família, dos amigos e tudo mais, que a gente busque alguma ajuda profissional, que aí vai ser o psicólogo, se for necessário, o psiquiatra, né? E se for necessário, o psiquiatra vai receitar medicação com a supervisão dele. Vai existir um tempo, um tratamento planejado, e onde essa medicação vai ser retirada quando for possível, quando houver melhora, né? E dessa forma que eu tô falando aqui, eu acho que dá para vocês entenderem, e eu consigo entender também que dessa maneira aqui, é o próprio indivíduo
que percebe o seu mal-estar psicológico e que a sua relação que não está tão boa, então é você mesmo que se observa, né? Ele sofrendo, mesmo sofrendo, ele pode estar adaptado a continuar respondendo às expectativas sociais, né? Só que e aí, geralmente, essas pessoas encontram apoio, né? Por outro lado, vão ter pessoas que vão estar nessa situação de sofrimento, só que o comportamento delas vai ser considerado socialmente inadequado ou não adaptado, ou um comportamento excêntrico, ou então que de alguma forma causa estranhamento. E aí, essa pessoa, muitas vezes, a forma como ela consegue lidar com as aflições dela são essas formas que, que causam estranhamento, que muitas vezes podem ser uma forma de mal-estar criativa, que vai ser uma pessoa que produz coisas, que tem relatos de artistas, por exemplo, que tem algum transtorno mental, né? Depois, se vocês tiverem curiosidade, procurem no YouTube, tem também um documentário sobre o Arthur Bispo do Rosário, que é um artista, foi um artista brasileiro, que ele vivia num hospital psiquiátrico. Ele tinha um transtorno mental, tinha um diagnóstico, né, de transtorno mental, e ele produziu muitas obras de arte baseadas no sofrimento que ele estava vivendo, baseado nos delírios dele, nas vozes que ele ouvia, e essas obras de arte são reconhecidas no mundo da arte até hoje, né? Ele ainda é um dos maiores artistas plásticos do Brasil. E então pode se expressar dessa maneira. Só que no caso dele, por exemplo, ele foi reconhecido como artista plástico e tudo mais muito tempo depois que ele já estava internado, né? As falas dele, a produção artística dele, a criatividade dele, não foi vista como uma forma de canalizar o sofrimento dele. Foi vista como loucura, né? Como uma falta de noção da realidade. Deixa eu ver se falta alguma coisa daqui. E muitas vezes muitas vezes as nossas condições de vida comuns, né, podem desencadear o aparecimento desse transtorno mental. Não vou dizer que a causa do transtorno mental é aqui os exemplos que ela traz. Ela tá trazendo, a autora, né? Ela está trazendo como coisas que vão facilitar que essa doença se expresse. Mas vamos pensar que ela já estava aí de alguma forma, né? Por exemplo, a forma como a nossa sociedade se organiza, ela pode causar estresse e ansiedade, outras doenças também, depressão, por exemplo, e isso é fácil de ver, por exemplo, as nossas condições de trabalho, que muitas vezes são muito estressantes, uma jornada de trabalho muito extensa, que não te dá oportunidade de descansar, de se desligar do trabalho realmente. O excesso, por exemplo, de apelo ao consumo, a criminalidade, o trânsito caótico, por exemplo, todas essas coisas que fazem parte da nossa vida, elas podem servir para desencadear algum transtorno mental, um estresse, né, uma ansiedade, algo desse tipo. E da mesma forma, na nossa vida, tem
coisas que promovem a nossa saúde mental, né? Que são essas coisas, como eu falei, o grupo de apoio, essa rede de apoio, né? De pessoas que estão próximas e que você pode contar, os seus momentos de lazer, o que você gosta de fazer, tipo praticar um esporte, ler um livro, coisas que trazem uma sensação de bem-estar, né? Lembra lá quando eu falei do trabalho da psicologia na aula passada, a gente falou da definição de saúde da OMS, né? Então, a definição diz que é um bem-estar pleno, né? Social, psíquico, físico, um sentimento de bem-estar. Então, coisas que te trazem esse sentimento de bem-estar. Pode ser que uma coisa que traz bem-estar para mim não traz bem-estar para vocês e assim por diante, porque cada pessoa é diferente, mas são essas coisas, né? Aqui ela traz um exemplo se vocês estiverem acompanhando no livro, eu estou entrando no tópico de a diversidade de teorias sobre a loucura. E aí aqui ela traz um exemplo de um conjunto de sintomas que foram classificados de maneiras diferentes ao longo da história. Por exemplo, eu vou ler o trechinho que ela fala dos sintomas. Ele vê o diabo, tem um medo intenso de sair de casa, ou de sair da sala para o banheiro sozinho. Não consegue dormir à noite. Não articula com lógica um raciocínio sobre determinado assunto. Tem intermináveis monólogos com figuras ou objetos imaginários, utilizando frases desconexas. Ouve vozes que o aconselham e o apavoram. Fica extremamente eufórico e no momento seguinte fica muito deprimido. Não levanta da cama, não cuida de sua higiene pessoal, se recusa ao contato com os outros. Esses sintomas, eles podem ser agrupados de diversas formas e dependendo de outros sintomas que aparecessem juntos, né, eles poderiam ser identificados como quadros clínicos que lá no DSM eles vão aparecer com vários nomes, que são os nomes que vocês já devem ter ouvido falar. Pode aparecer como transtorno de ansiedade, como transtorno depressivo, como transtorno bipolar, como esquizofrenia, a depender das dos outros sintomas que podem aparecer junto, né? E a classificação variou muito ao longo do tempo. Talvez vocês não conheçam toda a história da loucura, mas vocês devem conhecer pelo menos algumas partes, alguns aspectos dessa história. Um dos autores mais importantes a respeito disso, desse assunto, da história da loucura, de como que, quando eu disser loucura, vocês podem entender como sinônimo de doença mental. A gente usa a palavra loucura para ressaltar que durante muito tempo foi tratado dessa forma e que, a depender da forma como a gente lida com a pessoa com transtorno mental, a gente está reforçando isso novamente. Então, a história da loucura, o principal autor que fala sobre isso é o Michel Foucault. Vocês vão ouvir falar bastante dele, se não ouviram ainda. Tem diversos contextos onde ele aparece. Ele é um autor bem importante, um filósofo, né? Ele começou analisando documentos encontrados nos arquivos de prisões, de hospitais e de hospícios que existiam naquela época, né? E aí ele começou analisando como era feito lá no Renascimento, o que acontecia nessa época. Se vocês se lembram das aulas iniciais dessa disciplina, onde a gente falou
sobre a psicologia no Renascimento, o desenvolvimento da ciência no Renascimento. Vocês lembram disso? Se vocês lembram, o Renascimento foi uma época, um período, em que o que era mais valorizado? Alguém lembra? O que era mais valorizado nesse período? Isso é conteúdo de prova do primeiro bimestre. Ninguém lembra? No Renascimento, o que era mais valorizado era a razão, a ciência, os dados, como que eu posso dizer, mensuráveis, né? Tudo isso era muito valorizado. A ciência estava em pleno desenvolvimento. E com isso, o comportamento dessa pessoa que era vista como louca não combinava, né? Era o quê? Era uma pessoa solta, errante, expulsa das cidades, entregue aos peregrinos e navegantes. O louco, ele era visto como um ser esotérico, ou seja, um ser que tem algum misticismo sobre os homens e o mundo. Ele sabe, né, sobre os homens e o mundo de uma forma mística, e ele pode revelar verdades secretas. Lá no Renascimento se pensava isso. Nessa época, a loucura, ela contrariava a razão. Ela tinha um significado de ignorância, de ilusão, de desvio moral ou desvio de conduta. E o que o louco tomava como verdade era o erro, não era verdade, era mentira. A mentira era a realidade para o louco. Então ele era visto dessa forma. Era como uma oposição para a verdade e para a moralidade. Na Idade Média e no Renascimento, era raro quando um louco era internado num hospital. Ele era visto como esse ser místico, né? Desde a Idade Média mesmo, tinha-se já esse pensamento de alguma ligação com esse mundo espiritual, esse mundo místico. Existiam situações até que se considerava que a pessoa tinha uma possessão demoníaca, por exemplo, dependendo da forma como ela expressasse essa loucura, essa diferença, essa como que eu posso dizer? Isso que hoje a gente vai chamar de sintoma, né? Dependendo da forma como isso surgisse, poderia ser visto até dessa forma, como uma possessão demoníaca. Em seguida, né, nos séculos que se seguiram, mas até o século XVIII, os critérios para definir a loucura, eles não eram médicos. Durante muito tempo, nesse tempo todo aí, uma designação de quem era louco não dependia da medicina, né? Era uma designação que era dada de acordo com a igreja, com a justiça, com a família. Essas instituições tinham critérios de como o indivíduo deveria se comportar, e se ele não se comportasse, isso seria uma transgressão à lei e à moralidade. Então, não era ainda uma questão de saúde, era uma questão moral mesmo. Era uma questão de não se encaixar na sociedade, realmente. Depois, no final do século XVII, já foi criado um hospital geral em Paris. E lá nesse hospital começou a acontecer uma internação em massa, né, dessas pessoas. E a população que era internada lá era muito diferente, não era todo mundo com os mesmos sintomas.
Então, lá eles internavam os loucos, os libertinos, os feiticeiros, profanadores, os devassos. Como que era isso? Os feiticeiros, profanadores, eles eram aqueles que tinham crenças que não eram compatíveis com a crença dominante, com a crença da maioria das pessoas. Então, por exemplo, a crença religiosa mais comum e que era vista como verdade, que era vista como a correta, vamos dizer assim, era o cristianismo, né? Mesmo sendo protestante, mas era o cristianismo. Então, as crenças que eram alheias a isso, por exemplo, pessoas que tinham uma crença na força da natureza, ou no espírito da chuva, no espírito, sei lá, do mar, não sei. Se a pessoa tivesse uma crença diferente dessa, ela era considerada feiticeira, profanadora. Então, ela também era internada. Os devassos eram pessoas que tinham contraído alguma doença sexualmente transmissível. Então, essa pessoa também era vista como imoral, porque a pessoa que contrai uma doença sexualmente transmissível, hoje não é essa a realidade, mas lá naquela época ela era vista como uma pessoa depravada, uma pessoa imoral, uma pessoa que não merecia o respeito mesmo. E hoje a gente sabe que não é assim, né? Tinha-se uma ideia que uma pessoa que tem uma vida sexual muito ativa e muito diversa, que ela vai ter doenças, infecções, hoje a gente chama, né, infecções sexualmente transmissíveis. Hoje a gente sabe que não é assim, que você não precisa ter uma vida sexualmente ativa desse modo, que tenha uma variedade múltipla de parceiros, para que você contraia. A simples exposição a um contato pode ser o suficiente para que você seja infectado por alguma dessas infecções, né? Então, era uma ideia totalmente diferente da de hoje, mas todas essas pessoas que não se encaixavam eram mandadas para esse hospital. E lá nesse hospital, eles não tinham tratamento. O hospital era uma instituição assistencial. Apesar de se chamar hospital, também não era uma instituição médica. Era um lugar ainda que, por exemplo, os líderes religiosos tinham um papel lá de tratamento, mas que não é um tratamento médico, é um tratamento religioso, né? E então, eles não eram vistos como doentes, né? Eles eram um conjunto de pessoas marginalizadas, segregadas da sociedade. E o único critério que era usado nesse momento era a inadequação dessas pessoas à vida social. E nesse período, se começou a construir um saber médico sobre a loucura, né? Só que a medicina da época, ela buscava classificar as pessoas, os sintomas, classificar as doenças de uma forma que não dava para fazer com as manifestações da loucura, porque elas eram mais diversas. Não era a loucura, não é um fenômeno como outras questões de saúde, que, por exemplo, a gente tem uma suspeita que uma pessoa tem hipertensão, por exemplo. É simples de saber se uma pessoa tem hipertensão. Existem exames que mostram alteração que vão nos fazer pensar que a pessoa tem ou não, certo? Não é assim que funciona? A mesma coisa para, sei lá, gripe. A gente tem, a gente tem como saber que é um vírus que causa gripe, né? Agora, o coronavírus, a gente não tem vacina, a gente não sabe ainda que medicação que funciona exatamente, a gente ainda não tem controle sobre isso.
mas a gente não tem controle sobre isso porque os estudos não chegaram nessa etapa, mas estão estudando a estrutura do vírus, como que ele interage com o corpo, como que os nossos anticorpos reagem à presença do vírus. Então, esses estudos estão se desenvolvendo num sentido mais objetivo. Com a loucura, com qualquer transtorno mental, não é assim que funciona. Não tem como a gente saber por um exame de imagem, não tem como a gente fazer um exame de sangue, não tem como a gente fazer um exame objetivo para diagnosticar uma pessoa. Naquela época não tinha e hoje também não tem. Tanto que é só um diagnóstico clínico, né? Então, se você for em psiquiatras diferentes, provavelmente você vai sair com diagnósticos diferentes, pode acontecer. Vocês já ouviram alguém falar, por exemplo, eu tenho transtorno bipolar e depressão. Esses dois diagnósticos são exclusórios, não tem como uma pessoa ter as duas doenças, porque uma exclui a outra no diagnóstico, ou você tem depressão, ou você tem transtorno bipolar. Mas pode ser que essa pessoa foi em um psiquiatra que diagnosticou ela com depressão, e depois ela foi num outro que diagnosticou com transtorno bipolar. Então, e aí ela acha que ela tem os dois porque ninguém explicou isso para ela. Mas pode ser que os diagnósticos se confundam, né? Que mais? Então, no início do século XIX, já, né, final do século XVIII, início do século XIX, as reflexões da saúde já estavam mais próximas da loucura, e se criou um, um lugar para colocar essas pessoas, que eram os asilos. E esses asilos, todas essas pessoas também que não se encaixavam, eram levadas para lá. Aliás, as pessoas todas que não se encaixavam ficavam nesse hospital geral, né? E só que as pessoas não aceitavam estar nesse lugar junto com os loucos, porque o louco era o mais rejeitado, né? Eles não queriam essa convivência com o louco. Então, com isso que se criou os asilos, que era o lugar onde só os loucos ficariam. E os métodos terapêuticos, eles também não eram os métodos médicos que a gente conhece. Tinha a religião e tinha o trabalho, tinha uma corrente de pensamento que acreditava que o louco era louco porque ele era desocupado, porque era ocioso, e que se ele trabalhasse, ele não, então ele conseguiria se encaixar na sociedade. Então, que o tratamento era oferecer trabalho para essas pessoas, tinha vigilância, tinha julgamento, a pessoa tinha sentimentos de medo, de culpa, e se acreditava que isso era o tratamento, né? Vamos pensar assim. E a partir disso, que existiu, que passou a existir a psiquiatria, depois desse período, né? Que a psiquiatria começou a se desenvolver. Tudo bem até aqui, gente? Falem comigo. Querem fazer perguntas, dúvidas, comentários? Queria propor uma reflexão para vocês. Imagina essas pessoas que elas não se encaixavam na sociedade lá no século 17, 18, qualquer um que fosse, né? Lá quando foi criado esse Hospital Geral de Paris, todo esse tempo, ela não se encaixava na sociedade, ela não era aceita pelo grupo, pela família, não era aceita como cidadã, ela não tinha participação social, porque ela não se encaixava. E aí essa pessoa era mandada para um lugar, para uma instituição, um espaço de isolamento, que só tinha pessoas como ela, pessoas que também não se encaixavam,
pessoas que também não tinham comportamento adequado para o padrão, para o que a sociedade esperava delas. O que vocês acham que ia acontecer com essas pessoas? Além da convivência com outras pessoas que não se encaixam, uma das formas que a gente aprende é com o grupo, né? Observando o grupo, tendo relações sociais, uma das formas de aprendizagem de tudo, né? Desde a aprendizagem acadêmica até aprender a falar, aprender a se comportar em determinadas situações. Boa parte dessa aprendizagem a gente aprende nas relações. Se você só tem relações com pessoas que não se encaixam na sociedade, como que você vai aprender a se encaixar? Que era isso que se buscava naquele momento. Hoje já não é nem essa a proposta, mas como é que essas pessoas iam se encaixar? Tudo bem. Depois você assiste o vídeo, Mayara, fica tranquila. Aí, outra questão. Vocês sabem como que é um ambiente de hospital psiquiátrico hoje, mais de manicômio ou de asilo? Vocês imaginam como que é esse ambiente? Eu vou pedir para vocês assistirem o documentário, para vocês verem qual é o ambiente. É um ambiente muito pobre no sentido de estímulos. Aqui, vocês estão me vendo? Eu estou no meu quarto. Aqui atrás de mim tem uma prateleira. Essa prateleira, vocês conseguem ver só uma parte dela, que é onde tem livros, né, aqui. Mas tem muita coisa nessa prateleira. Tem alguns livros, tem algumas coisas que eu gosto de fazer, tem uma caixinha de som para quando eu quero ouvir música. Os meus livros são de assuntos diferentes. Tem um lugar onde eu guardo essa caixinha rosa aqui, é onde eu guardo bilhetinhos, cartas, coisas que demonstrações de afeto que as pessoas me deram, né? Minha família, amigos, quem já me deu alguma demonstração de afeto escrita, tá guardada ali. Que mais? Nessa outra parede que tá aqui na minha frente, que vocês não estão vendo, eu tenho um quadrinho onde eu escrevo coisas, onde eu escrevo frases, tem um quadrinho que é de decoração, tem muitas coisas só no meu quarto. Eu imagino que no quarto de vocês também tem muitas coisas. E essas coisas são as coisas com as quais eu me identifico. E eu tô falando só do meu quarto. Meu mundo, meu ambiente total, não é só o meu quarto. Agora, por causa da quarentena, tá resumida a minha casa, né? Mas na minha casa tem muitas outras coisas. Eu posso assistir televisão, eu posso ir do lado de fora da casa, eu posso, se eu for uma pessoa que tem bichinho de estimação, eu posso brincar com meu bichinho de estimação, eu posso sentar, deitar, levantar, andar pela casa, eu posso fazer comida, eu posso conversar com outra pessoa, conversar com a minha família, eu posso fazer muitas coisas. Então, o meu ambiente, só dentro da minha casa, ele é muito variado. Se a gente considerar uma pessoa que sai, que vai para a rua, que trabalha, que estuda, que encontra outras pessoas, que vai em festas, que encontra outros grupos de pessoas, mesmo que seja um grupo de estudo, um grupo de igreja, um grupo, como eu falei, um grupo de trabalho comunitário. Vocês conseguem imaginar como que a nossa vida é variada? A gente tem muitas possibilidades de vivenciar coisas, de aprender coisas, né? E de ter uma vida mais rica mesmo. As pessoas nesses ambientes, nesse hospital psiquiátrico, nesses asilos, elas não têm acesso a nada disso. O ambiente é um ambiente pobre nesse sentido que eu estou dizendo. É um quarto sem nada, muitas vezes compartilhado com várias pessoas diferentes. Nesse ambiente, alguém decide tudo por você,
a hora que você vai comer, a hora que você vai dormir, a hora que você vai, a hora que você pode ir para fora no pátio, a hora que não pode. Sempre é alguém que decide tudo por você nesse lugar. Então, vocês conseguem comparar como que é diferente as vivências? Tem dados que vão dizer para gente que essa vivência do asilo, do manicômio, do hospital psiquiátrico, eles tornam as pessoas mais apáticas ainda. Então, o ambiente não produz melhora para a pessoa. O ambiente do manicômio não é terapêutico, não produz melhora para a pessoa. E essa pessoa, depois de internada uma vez, ela recebe o estigma da pessoa que é louca, que passou por uma internação. Hoje a gente não usa o termo louco dessa forma, mas essa pessoa tem o estigma do transtorno mental ainda. Se vocês conhecem alguém, e eu imagino que vocês conheçam, alguém que tem que faz algum tipo de tratamento psiquiátrico, observem ou conversem com essa pessoa sobre essa questão. Ela com certeza sofre por conta do estigma da doença, das pessoas acharem que ela é definida por aquilo. E a internação, como na história do nariz, né? E a internação só fortalece essa ideia. Então, esses eram os problemas de se lidar com a loucura dessa forma, lá no começo. A gente ainda está na metade do capítulo. Eu vou deixar para continuar na próxima aula, porque o nosso horário já está próximo do final da aula. Mas eu vou pedir para vocês assistirem os vídeos que eu deixei lá. Eu deixei esse vídeo aqui que eu vou colar para vocês aqui no chat. Esse vídeo é bem introdutório, bem facinho de entender. Podem assistir ele primeiro. É um especialista falando sobre loucura e ele fala de uma forma acessível, e é um vídeo não muito longo. Ele tem uns 5 minutos, 6 minutos por aí. Então, assistam ele primeiro, que eu acho que vai ser mais fácil de entender o resto. E aí, depois, quando vocês tiverem um tempinho, assistam o documentário do Em Nome da Razão, que está lá no Ava também. E pra gente, tá no Ava os dois. Esse que eu mandei o link aqui, tá lá já. E o outro, o Em Nome da Razão, tá também. Então, tentem assistir para vocês pensarem nessas questões que eu trouxe hoje e ler o texto também, para a gente poder discutir na próxima aula. Um ponto sobre o texto. Tem um tópico do texto que eu não vou falar sobre, tá? O tópico é a contribuição da psicanálise. Eu não vou tratar desse tópico, porque a psicanálise é uma teoria específica da psicologia. Lembra que eu expliquei para vocês que dentro da psicologia tem várias teorias, várias abordagens teóricas, várias formas de compreender o fenômeno psicológico. A psiquiatria é uma dessas formas. E a psiquiatria é uma teoria bastante complexa e eu acho que é mais. Eu acho que eu vou contribuir menos tentando explicar ela para vocês, para que a gente chegue ao ponto da saúde mental, do que se eu continuar explicando pela multideterminação, por essa forma que a gente está seguindo, que é um outro caminho de se explicar e também que é a teoria que eu me identifico mais, certo? Então, só esse tópico que não precisa ler. Ele está na página 347, ele só tem uns 3 parágrafos, não é muita coisa. Então, é só esse pedacinho que eu não vou falar sobre ele, tá? Mas o restante vocês podem ler, fazer as anotações de vocês sobre o tema, as dúvidas que vocês tiverem. No final desse capítulo, lá no finalzinho, antes da história do nariz, tem algumas questões. Tá escrito síntese. Tá na página 351. No finalzinho desse capítulo, então, tem algumas questões. Tentem responder essas questões, não para me entregar, mas para vocês perceberem se vocês realmente entenderam o assunto, se vocês realmente
conseguiram compreender, se vocês estão na linha de raciocínio certa, para ficar mais fácil de estudar depois para a prova, tá bom? Que aí, se vocês não conseguirem responder alguma questão, se sobrar alguma dúvida, a gente discute na próxima aula, certo? Então, eu vou encerrar por aqui, tá? Na semana que vem, a gente continua esse capítulo. Muito obrigada pela presença de vocês